Olá, meu nome é Gustavo, sou aluno do curso de Letras, estou finalizando, só falta terminar os estágios agora. Acho que estou no 7º semestre, se for contar. E hoje eu vou falar sobre a organização e atendimento de discentes do ensino médio na biblioteca ou sala de leitura, né? Começando pelas funções da biblioteca escolar ou pela sala de leitura, nós identificamos que uma das principais e mais importantes funções da biblioteca escolar ou essa sala é o estímulo do processo de leitura, auxiliar a expansão do conhecimento, da criatividade e da capacidade crítica desse aluno, né, por meio das leituras e das orientações. A biblioteca ela deve oferecer diversos livros sobre os mais variados temas possíveis e promover campanhas para que eles estimulem, para que os docentes estimulem os discentes, né, a lerem, a criar esse hábito, né, e saber utilizar essas ferramentas que são os livros, né. E dessa forma a gente consegue contar com a ajuda dos professores das matérias e de mais membros da comunidade escolar para conseguir realizar isso, né? A função desse profissional que deve atender o espaço, né? Nem todas as escolas têm a biblioteca, é importante deixar isso bem claro. Algumas têm essa sala de leitura, que seria um pouquinho menor, e tem algumas escolas que mantêm os livros dentro da sala de aula, né? Então, algumas possuem bibliotecários, outras algum funcionário, normalmente um professor que acaba ficando responsável por esse espaço, né? Específico, sala de leitura ou biblioteca. De qualquer forma, essa pessoa ela fica responsável por cuidar do espaço, mantê-lo organizado, né? Das datas, né? Dos empréstimos de DVD, né? Dos livros mesmo. E algumas escolas criam planilhas de visitação para as turmas e outras ainda esperam que o bibliotecário crie campanhas ou atividades recreativas para as turmas que irão visitar a biblioteca, né? Sempre visando o incentivo à leitura, né? Sempre incentivando a autonomia do aluno, o interesse a partir do aluno por meio dessas atividades que forem realizadas, né? Uma infraestrutura mínima seria ter livros dos mais variados assuntos, como já mencionado, para todas as idades escolares que a escola comporta, ou seja, se ela tem de ensino fundamental 1, 2, espera-se que assim seja dentro da biblioteca. Se tem alunos de ensino médio também, por exemplo, só um exemplo que me veio à cabeça agora, livros que podem contar em vestibulares, né, para os alunos de ensino médio que vão realizar estes vestibulares. Então, é necessário que a biblioteca tenha a capacidade de atender as diferentes necessidades desses alunos, né? Depois, é importante ter as estantes, claro, e os livros da literatura infantil podem ficar separados dos demais, né? Assim como jornais, revistas, histórias em quadrinhos, para ter essa melhor organização mesmo. Se houver um bibliotecário, é importante que ele tenha um espaço para si, uma mesa, uma cadeira, às vezes um computador para fazer essa planilha que comentamos, né? Aí ele consegue registrar os empréstimos, as devoluções, né? Isso é mais comum em escolas particulares, mas compartilhando o meu caso, que sempre estudei em escola pública, tinha isso também, o que ajuda bastante. Às vezes o próprio bibliotecário, por predisposição, pode utilizar o aparelho telefone, né? Utilizar os aplicativos de planilha para fazer esse controle. Às vezes tem aplicativos mesmo que correspondem, às vezes tem aplicativos que são desenvolvidos para esse fim específico, né, para escolas específicas. Então, vai depender aí da escola, da infraestrutura. Mas o mínimo seria, pelo menos, ele ter um espaço e algum material para fazer organização de empréstimo e devolução. O cômodo precisa ter janelas, né, falando um pouquinho sobre o lugar. Então, precisa ter janelas para manter a boa ventilação do espaço, ventiladores ou ar-condicionado, né, a boa iluminação, afinal a gente está falando de leitura, então durante o dia é importante que tenha essa iluminação mínima, né, para não ficar só com as lâmpadas. É melhor do que a lâmpada, que é uma luz
artificial, né? E durante a noite, daí se houver aulas noturnas, claro, ter boa iluminação também, lâmpadas um pouco mais fortes para ter um espaço bem claro. Então, é legal ter um espaço de leitura, talvez mesas, né, que caibam pelo menos 30 alunos ali juntos, né, e mais algum espaço para o professor conseguir caminhar e acompanhar as atividades realizadas, ou que seja mesmo somente a leitura, né, por parte dos alunos. Então, como já acabei de falar, as mesas e as cadeiras para os estudantes, né, para o bibliotecário, que às vezes acaba se ausentando, e a gente já vai falar disso daqui a pouco, e algumas salas de leitura possuem tatames e puffs e um cantinho para leitura, né? Às vezes acontece principalmente no espaço infantil, que o aluno vai folhear somente um livro falando do ensino infantil agora, talvez livros somente de imagens ou com pouco texto, ele vai terminar aquele livro muito rápido, então ele tem um espaço mais confortável, aconchegante, que atenda, né, essa necessidade dele. Às vezes tem alunos, quando mais jovens, que têm mais dificuldade de se manterem controlados, às vezes por uma questão ou outra, mas, enfim, também não pode ter muita distração, né? Então, colocar uma brinquedoteca junto de uma biblioteca não é boa ideia. Às vezes a criança pode se dispersar, às vezes até os mais velhos, eu já vi muito isso, colocar, às vezes, um esqueleto de aula de ciências, né, dentro da biblioteca. Fica bonita a biblioteca, porém, eu era um desses alunos que me distraía, que me dispersava. Então, nem sempre é bom ter muitas informações naquele espaço, deixar mais o necessário mesmo. Como organizar essa biblioteca? Esse é um tópico bem relevante, né? Os livros devem ser organizados de acordo com o processo de catalogação que os classifica em determinados gêneros, assuntos, literaturas, internacional, né? Enfim, nacional, de modo que os livros de romance, por exemplo, estejam todos classificados com romance. Os de literatura infantil costumam ficar separados, como já dito, e algumas bibliotecas podem, além da catalogação comum, organizá-las de acordo com a idade dos alunos, às vezes por série, também fica bem bacana, né? Os livros costumam conter o número da classificação, então o assunto daquela obra, a letra inicial do sobrenome do autor, o número do autor e a primeira letra do título do livro. Por exemplo, no livro do Jorge Amado terá primeiro o número 890, que classifica como romance, depois a letra A do nome do autor e seu código. Alguns livros podem ainda conter o nome de volume, caso faça parte de uma série, né? E exemplar, caso a biblioteca possua vários exemplares do mesmo livro, o que não é incomum na realidade, né? Depois, descrever detalhadamente como pode ser feito o atendimento para o desenvolvimento da leitura na biblioteca na sala de aula, sem a presença do bibliotecário. Como eu disse, não é difícil de o bibliotecário se ausentar, né, quando o professor apresenta, ele traz alguma atividade ali para o espaço. Então, pode primeiramente disponibilizar alguns livros sobre as mesas como indicação, né, para a turma que estiver visitando a biblioteca, e conversar antes da chegada do professor responsável sobre aquele assunto que será estudado. Por quê? Isso pode permitir que o bibliotecário coloque ali nas mesas os livros que estão relacionados, e daí acaba agilizando o processo, né? Você tem as indicações para os alunos, então fica mais fácil de trabalhar dessa forma, né? Bom, e é basicamente isso. Também é legal falar sobre isso, às vezes deixar a biblioteca aberta, mas aí é interessante que o bibliotecário esteja naquele momento, ou talvez os monitores, né? Talvez no horário do intervalo a biblioteca fica aberta e ele deixar já disponibilizado algumas opções para os alunos lerem, para os alunos terem contato de forma espontânea, como mencionado lá no comecinho, né? Tentar trazer para esses alunos essa autonomia, esse interesse que parte dos alunos, né? Então, o bibliotecário tem todas essas responsabilidades, porque esse bibliotecário pode ser de formação, pode ser um professor mesmo, né? E é interessante na área de letras
né, que às vezes tem esse contato direto, até mesmo durante a formação, mas é bem importante que ele seja bem dinâmico. E é isso. Espero que tenha ficado claro. E é isso, eu vou finalizar o vídeo agora.